Olá, agora no Conadezim nós estamos falando com Lucy Pilati. A Lucy Pilati é psicóloga, coach, especialista entre várias especializações. Ela é especialista em terapia familiar e fala diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e eu aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Lucy? Tudo bem, e você, Rodrigo? Tudo bem. O Conadezim com certeza ganha muito com a sua participação. É um tema muito relevante, onde infelizmente falar de alienação parental vai falar de problemas que muitas crianças no Brasil vivem e estão vivendo. Lucy, dentro desse tema de alienação parental, quais são os motivos e como que isso começa? Primeiro, onde isso começa, a alienação parental? É importante a gente entender. Ok. Primeiro, vou falar que é um prazer estar nesse congresso e desejo muito sucesso para esse nosso congresso, não é verdade? Obrigado. Bom, a alienação parental, o termo alienação parental e síndrome de alienação parental surgiu através do psiquiatra infantil Richard Gardner. Ele é um norte-americano e trabalhava com famílias em processo de separação. E ele se deu conta que muitos pais buscavam afastar o filho do outro quando havia separação, principalmente a separação litigiosa. E aí, então, ele deu um termo para isso. Na verdade, a alienação sempre existiu, só que não tinha um termo específico para isso. E, mais ou menos em 1985, ele criou esse termo alienação parental. Alienação parental é qualquer um dos cônjuges, quando eles fazem de tudo para afastar o filho do outro cônjuge. Então, ele faz qualquer coisa com o objetivo de afastar e de ficar com aquela criança, com aqueles filhos, exclusivamente para ele. Daí que vem o termo alienação parental, Rodrigo. E a diferença entre alienação e a síndrome da alienação? A alienação é a mãe ou o pai que faz, são os genitores que faz, utilizando a linguagem, uma linguagem que interfere na memória da criança. Eles projetam uma ideia criada que não é real para denegrir a imagem do outro. Então, esse é o alienador, essa é a alienação. Quando um dos pais está falando mal do outro, ele está alienando. E pode ser desde o mínimo comentário ao mais alto grau de alienação, que é a alienação grave, que vamos chegar lá. A síndrome da alienação é quando a criança absorveu isso, já absorveu, e já está na mente dele, e ele age exatamente de acordo com o pai, com o que o pai ou a mãe colocou na mente dele. Então, ele está sofrendo de síndrome de alienação parental nesse momento. Passa a agir exatamente como o planejado do alienador. Lucy, realmente é um tema de impacto, é um tema importante. E isso ocorre em qual momento da convivência familiar? Normalmente, na separação. Essa separação, é importante, Lucy, que exista um preparo? Como que funciona a maioria dos processos, pela sua experiência, inclusive, de terapia familiar? Como que os pais dessa criança podem e devem agir como uma preparação, caso decidam, então, para evitar esse tipo de situação? Os momentos que surge a alienação. Geralmente, num divórcio, principalmente divórcio litigioso, onde todos estão com a emoção abalada. O ser humano tem quatro emoções naturais: medo, raiva, alegria e tristeza. E neste momento são 3 emoções que estão em fusão: o medo, a raiva e a tristeza. Então, nesse momento é que surge isso, a perda, o medo da perda, que na realidade todos perdem, mas um se acha que perde mais do que o outro, que na realidade quem perde mais é a criança num processo de separação. Por quê? O que a criança perde mais? Ele perde a convivência dos pais. Ele vai conviver ou com um ou com o outro, não mais com os pais juntos. Então, a maior perda é da criança. Mas é um dos pais que se sente com maior perda.
Então, é nesse momento de abalo emocional, e a separação é um dos mais graves abalos emocional dentro do decorrer da vida do ser humano. Então, é nesse momento que se perde. E tem as fases do processo do luto, da perda da separação. Então, a pessoa, na primeira fase, ela já fica perdida e não se encontra mais. Vai direto para o sistema emocional e ela desequilibra totalmente o emocional e não tem mais como equilibrar. Então, é nesse momento que acontece a alienação. E os outros podem falar para ela, chamar a atenção dela, ela não vai escutar. É a mente dela que está produzindo aquilo, inventando coisas para a criança. E chega a um certo ponto, fica tão atormentada que chega a um certo ponto que a própria pessoa não sabe mais se ela está mentindo ou se é real aquilo que ela inventa para a criança. Então é um momento muito sério esse momento, tá, Rodrigo? E o que fazer, como prevenir isso? Importante falar. Em casos que mais acontece isso, é quando um dos cônjuges se sente ou tem certeza que o outro foi infiel. Então, esse é grave. E aí, para prevenir isso, ele já vem com esta carga. Como trabalhar para prevenir isso? É buscar orientação profissional. A única forma, buscar orientação profissional. Psicólogos especialistas, não são qualquer psicólogos que não têm especialidade não vai saber lidar com isso. Psicólogos especialistas chegam num certo momento, precisa também, advogados especialistas podem orientar bastante, e também assistente social. Então, é uma rede de profissionais que podem orientar esses pais a viver essa nova fase da vida. O que eles precisam entender, Rodrigo, para prevenir é que a conjugalidade acabou, não a parentalidade. Quando eles conseguem discernir isso, que é o casamento que acabou, é eu e você, mas nós temos os nossos filhos, então é eu e você que acabou. Mas a parentalidade vai continuar, que somos nós pais. E vamos ter esse vínculo para o resto da vida, nós somos os pais. Então, quando consegue dividir a conjugalidade da parentalidade, aí é mais fácil trabalhar para que não haja alienação parental. A interferência da família nesse processo, familiares, digamos, contribui ou atrapalha? Contribui se for para desmistificar a alienação. Porque a alienação parental também pode surgir de avós. Ou a mãe, ou o pai, ou a avó fazer essa alienação. Então, os pais que estão como observadores, se perceber que há alienação, é fundamental interferir. Fundamental. Pode ajudar muito, sim. Tá? A sociedade como um todo. Se alguém é religioso, a sua própria pastor, o seu orientador espiritual pode ajudar. O seu pai, a sua mãe, irmãos pode ajudar. É fundamental o meio social ajudar a sair desse mundo, porque a pessoa, o alienador sofre, mas o alienado sofre muito mais. Muito mais. Então é sofrimento mútuo para todos. Essa alienação, Lucy, nós podemos falar que ela é involuntária ou ela é voluntária de caso pensado pelo alienador? Olha, o Dr. Richard explicou que tanto pode ser consciente ou inconsciente. Pode começar consciente, mas depois já não é mais consciente. Já é um transtorno. Aí, quando passa a ser transtorno, já não tem equilíbrio, né, Rodrigo? Então, já não é mais consciente, é inconsciente. Mas pode começar de forma consciente, sim. Tá, até um certo ponto vai consciente. Depois, vai para o inconsciente. Deve esperar. E dá para dizer, estatisticamente, se vocês têm esses dados, ou até mesmo na sua experiência profissional, quem aliena mais, o pai ou a mãe? Tem essa estatística, e quem aliena mais é a mãe. A mãe, pelas explicações que o Dr. Richard diz, pelo fato dela conviver mais e dela ser a que ampara os filhos, porque isso já é místico da mãe, isso. Então, ela não quer, ela se acha perdendo a sua cria, então ela vai fazer de tudo para deixar a cria perto dela. E isso já é uma fase, e isso é tão real que vamos falar na fase do desenvolvimento da criança. No desenvolvimento da criança, quem
Quem afasta a criança da mãe é o pai que tira para ficar com a mãe. Entendeu? Então, por isso é inconsciente este medo de perder o filho para o pai. Porque é papel do macho dar esse corte saudável, quando é uma família funcional. E aí fica no inconsciente isso, vou perder meu filho. A maioria são as mulheres que são alienadoras. Existe também alienador homem? E como existe? Eu já trabalhei com muitos alienadores homens. Principalmente quando a guarda é compartilhada. Quando a guarda é compartilhada, tem mais vivência com o pai, aí há mais tempo para o pai fazer essa alienação. Então, tem bastante, sim, a porcentagem maior é da mulher, mas tem muitos homens que alienam, sim, Rodrigo. Lucy, e nós poderíamos classificar ou identificar um perfil? Qual é o perfil do alienador, de quem aliena? Quem aliena, geralmente, é uma pessoa super protetora, onde se desliga do mundo para cuidar dos seus filhos. O resto não importa. O que importa é o cuidado com os filhos. Então, primeira coisa, super protetor, ele é super protetor. O que o outro fala não tem valor. É um ego muito intrínseco que não valoriza o que os outros falam. Então, esses pais, quando estiverem separando, foi uma boa pergunta sua, porque esses pais podem se dar conta disso. Eu sou super protetor? Será que eu estou super protegendo? Estou exagerando? Eu estou ouvindo o outro? O outro, no caso, o outro pai ou outra mãe. Outro pai ou outra mãe, ou então até os familiares. Porque quando alguém da família interfere, é porque já está bem profundo. Alguém da família não vai se intrometer por se intrometer, ele vai interferir. E é difícil interferir. Então, quando alguém da família interfere, é porque já está profundo. Então, dar-se conta, prestar atenção, será que eu estou ouvindo o que estão me falando? Será que eu estou super protegendo? Eu tive caso que a mãe chegou e falou, eu sou muito super protetora, eu acho que a senhora pode nos ajudar. Então, essa é a prevenção, entendeu, Rodrigo? É se dar conta que está super protegendo, tem medo que o filho saia, tem medo que o pai faça alguma coisa com a criança. Então, este é o perfil. Medo, super proteção e não ouvir, e não estar aberto à reflexão. Então, sobre passar por esse processo de alienação parental, eu queria saber o seguinte: quais as consequências na vida de uma criança quando ela ela tem um pai alienador? Olha, para ser bem clara, eu vou ler essa pesquisa, tá, Rodrigo? Porque tá bem claro quais as consequências de acordo com pesquisas sobre isso, tá? Primeiro, prejudicaria o desenvolvimento emocional e psicossocial da criança. Não vai ter um bom desenvolvimento nos ambientes onde ele vai conviver. Depois, além de provocar um profundo trauma no pai ou na mãe alienado, também causa trauma no pai esta alienação. Os efeitos para a criança: estresse, perda de confiança, depressão, isolamento, delinquência, até mesmo suicídio, baixo rendimento escolar, instabilidade, rebeldia, fugas de casa, negação ao pai que é alienado e, pior de tudo, culpa, autoculpa. A criança se sente culpada pela separação dos pais. Muitas vezes provocam suicídio, uma tentativa de suicídio para chamar a atenção do pai alienado, não alienador, o alienado, porque ele não pode chegar no alienado. Então, esta é uma forma dele se aproximar do pai alienado. Porque o pai alienador não permite que ele chegue perto do pai alienado. Então, são todas essas consequências. É grave, é muito grave. Também a regressão da idade mental da criança. Tem idade cronológica, de acordo com a idade mental.
Então, neste processo é possível a criança regredir mentalmente, passar a ter comportamentos mais infantis, mais infantilizados. Angústia, pânico, fobia, todos esses sintomas estão relacionados com a síndrome de alienação parental. Se os pais soubessem disso, Rodrigo, eles tratariam de separar, sim, porque a conjugalidade não deu certo, mas cuidariam para não haver esta alienação, porque vai causar isso no filho. O mínimo que pode causar no filho é uma angústia e uma ansiedade muito grande, porque ele fica dividido internamente, porque ele não com a mãe. Ele não sabe quem está mentindo, se é real ou se não é. Então fica aquela dúvida mental, aquela dúvida. E a dúvida leva ao estresse, leva até a um transtorno bem grave, um transtorno psiquiátrico. Então, por isso a importância dos pais, numa separação, saberem, tomarem cuidado com os filhos. Também importante, Rodrigo, eu falei a questão do pai, né? As consequências dos pais. Claro. Tem a consequência para o pai também, não só para a criança. Tem consequência para o pai também, não só para a criança. Eu vou ler porque não é eu que estou falando, são pesquisas que mostram. Então, eu gosto de deixar bem claro pesquisas que mostram perda de confiança, até tem pais que chegam a suicídio, depressão, paranoia, desvio de personalidade e um afastamento, que este afastamento faz tanto mal para o pai quanto para o filho, porque este afastamento, na realidade, não foi por conta própria, não foi voluntário, foi um afastamento involuntário, tanto do pai quanto da criança. Embora, importante saber que na síndrome, tanto o pai quanto a criança, ou a mãe, eu estou falando pai, seja o genitor, vou usar a palavra genitor para não ficar que é o pai, que é o coitado, e a mãe, que é a vilã, tá? Claro. Um dos genitores, aquele que é o alienante, ele aliena tanto a criança quanto o outro genitor. Então, é um alienador e dois alienados. Então, são duas vítimas do alienador. Por isso, quando este genitor, que é alienado, se afasta, não é voluntário esse afastamento. Foi provocado pelo alienante. E é aí que os dois se distanciam, e isso pode atrapalhar, sempre vai atrapalhar a vida do filho ou da filha que está afastado. E isso pode dar-se conta e descobrir isso lá na adultez, depois de casado, depois de ter filhos. E aí a tristeza é tão grande, e que vem a depressão do pai e do filho, ou da mãe e do filho, por não ter vivido uma vida, por ter deixado de viver aquela parentalidade, aquela amorosidade, não houve afetividade. Então é muito, muito grave a alienação parental, Rodrigo. Isso com certeza impacta na vida dos futuros filhos da criança alienada, sem dúvida. Ótimo que você falou isso. Tem uma pesquisa aqui, a estatística do Instituto Brasileiro do Direito da Família, onde essa pesquisa diz que 70% dos delinquentes menores de idade problemáticos cresceram longe de um dos genitores. 72% dos adolescentes que praticam crimes graves e homicídios vivem em lares de pais separados. É bem alta o percentual. Em crianças sem a presença do pai, a probabilidade de apresentar baixo rendimento escolar é 2 vezes maior. Com a ausência do pai na família, há uma grande queda da disciplina e a probabilidade de um infante conseguir se formar com êxito no ensino superior diminui em 30%.
crianças e adolescentes distantes do pai têm probabilidade 11 vezes maior de se comportarem de forma rebelde ou de terem alterações comportamentais. É muito sério. Muito sério. Olha essa. A probabilidade de filha longe do pai engravidar ou abortar ao longo da adolescência ou abortar, ao longo da adolescência ou durante os primeiros anos da faculdade é 3 vezes maior. É 5 vezes maior a probabilidade de garotas que crescem longe do pai terem relações sexuais antes da adolescência. Nossa. São 3 vezes maiores as chances de meninas longe do pai serem vítimas de pedofilia e até de procurarem em algum homem mais velho a figura do pai distante. Existe uma tendência à replicação da ausência ou do distanciamento do pai. Garotas que crescem somente com a mãe apresentam 2 vezes mais chances de se divorciarem. É gravíssimo, tem consequências futuras, sim. Isso são pesquisas. Agora, Lucy, mexe até com o emocional, né, de quem está aqui do outro lado, escutando esses dados e tendo acesso a esse conteúdo tão relevante. Esses dados, essas pesquisas e essas consequências, nós podemos atribuir à separação ou à alienação. Porque se a separação, como você já disse, é inevitável, quais são as dicas para esse casal passar por isso de forma saudável e evitar essas tragédias na vida dessas crianças? Essa estatística tem a ver com o distanciamento. Não importa se houve alienação ou não, mas o distanciamento. O que fazer para evitar essas tragédias, Rodrigo? Eu estive num congresso agora, a semana passada, foi em setembro, foi em junho, de 7 a 15 de junho, em Gramado, no Congresso Nacional de Terapia Familiar e de Casal. O que vem de novo, que eu gostei muito e é o que eu vou fazer, são terapias de grupo de casais na prevenção, entendeu? Porque nós, terapeutas de casais, nós trabalhamos quando está na crise, no conflito, eles buscam no conflito. Os casais, infelizmente, buscam terapia quando estão com problemas, não é verdade? Então, buscam no conflito. E este programa é um programa antes do conflito, para trabalhar com esses pais como cônjuge, não na parentalidade, mas como casal, para fortalecer o casal antes de qualquer conflito. Conflito todos têm, todos. É saber como lidar com o conflito. Essa é a diferença. Não existe casamento, não existe utopia em casamento sem conflito. Então, é como lidar com estes conflitos. Então, é na prevenção, na profilaxia, trabalhando na profilaxia, para que não haja menos separação, porque é o distanciamento. Já ficou provado que é o distanciamento. Claro. Então, as famílias, os casais, fazerem de tudo, terem tolerância. Em primeiro lugar, tolerância, é um tripé. Amor, perdão e tolerância. Para poder passarem os conflitos de forma que cresçam juntos e como uma aprendizagem aquele conflito, para que os filhos tenham um futuro melhor do que essa estatística que está comprovada aqui. Se é o distanciamento, nós podemos afirmar que casais que não se separaram podem sofrer esse distanciamento dos filhos e essas consequências podem vir, inclusive. Sim, pode. Apesar de que a estatística diz que os filhos que se criaram longe dos pais, que estão distante dos pais. Claro. Não significa também, Rodrigo, que um pai dentro de casa esteja presente, né?
É isso que eu quis dizer. Muitas vezes o distanciamento ocorre dentro de casa, com a presença física dos pais. É isso que esta terapia, este novo grupo de terapia, essa prevenção trabalha. Para que os pais estejam presentes. Estou aqui com você agora. Porque neste mundo tão informatizado, tão acelerado, é difícil desacelerar, ficar em casa desacelerado. Está em casa, está com o filho, mas está com a cabeça no problema, está com a cabeça o que eu tenho que fazer amanhã. Então, isso precisam as famílias aprender a fazer isso. Os pais precisam aprender a fazer isso. Estar no aqui, agora. Viver o agora. Lucy, muitos educadores estão acompanhando o nosso congresso. O CONADESIM, ele está presente na maioria dos estados brasileiros, e o nosso público, além de famílias, cuidadores, avós, pais, também tem educadores. Quais são os sinais que a criança dá que podem ser observadas? Como nós conversamos antes, a interferência social pode ajudar no processo, que pode ser um sinal de uma necessidade de uma interferência, que uma criança está sofrendo uma alienação. Na escola, na creche, quais são os sinais que esse educador vai ver na criança que ele pode, então, pesquisar a fundo e contribuir nesse processo? Bom, os sinais são: a criança vai ficar distante, vai ficar ausente na sala de aula, não consegue prestar atenção, focar atenção, fica uma criança rebelde, estressada, e quando, eu não sei se a família pode perceber isso, mas tem alienação leve, moderada e grave. Na alienação leve, a criança se apega muito à mãe, porque a mãe, eu falo a mãe porque normalmente é a mãe que usa essa linguagem que eu vou falar agora. Você pode ir com o seu pai, eu não ligo que você vá, pode ir, tem direito, mas eu vou ficar tão triste. Isso já é uma alienação leve. Ou, eu estou separado porque o seu pai fez isso. Ou, pai, não, nós estamos separados porque a sua mãe foi a causa da separação. Então, todas essas linguagens são linguagens que alienam a criança, que a criança fica com inseguro. Então, quando um pai ou a escola vê a criança insegura, em processo de separação e inseguro, pode prestar atenção. Presta atenção, porque algo está acontecendo, algo sutil ainda está acontecendo. Apenas nessa sutileza, entre aspas, o desejo é ficar com a criança só para mim. É só isso. Depois disso vem a moderada, onde um dos cônjuges criam coisas absurdas sobre o outro. Aí já é mais pesado. Tem casos, e agora eu também vou falar do congresso, onde houve uma narrativa de um caso, e é comum acontecer a mãe criar que o pai abusou sexualmente da filha. Nossa. E incrível que a situação é tão grave que a criança está com síndrome, e nesta síndrome ela concorda que foi. E conta todo o histórico de acordo com o que a mãe falou. E para isso precisa especialista para descobrir, porque conhecem a linguagem da criança, ela repete a linguagem de adulto, a linguagem de criança é diferente. Então é muito essa moderada. E é moderada ainda. Nossa. Quando vai para grave, a criança já não quer mais ver o pai. Não tem mais como ver o pai. Ela tem pavor, ela tem pânico, não existe como ver o pai. De tão grave que está essa alienação parental. Então, para detectar, não vai ser na leve, vai ser mais na moderada, que vai detectar que a criança está sofrendo de síndrome de alienação. Tá? E não é, para o observador, é mais fácil a família ver do que na escola, do que os educadores. Os educadores vão perceber, sim, quando já estiver já estiver na grave, moderada para grave, essa alienação. Mas os avós, os tios percebem. E a importância de interferir não é um simples se intrometer, é interferir mesmo para cortar esta alienação. Isto é importante. E a maneira de cortar, vou repetir, é buscando orientação profissional. Precisa orientação profissional. Claro.
Sim. Bom, realmente, tema importantíssimo, mexe muito mesmo com a cabeça de um pai. Eu sou pai de uma menina, e a gente vive tão intensamente que só de passar pela cabeça que existem crianças com esse impacto negativo causado pelo pai ou pela mãe, realmente dói muito o coração. Para a gente fechar a nossa entrevista, Lucy, que está maravilhosa, eu por mim ficaria horas aqui conversando sobre esses temas, mas para a gente fechar essa entrevista, se a grande causa da alienação ela acontece, não diria causa, mas a grande ocorrência da alienação parental é durante o processo de divórcio, o que poderia então os pais que estão nos assistindo, que ou estão passando pelo processo de divórcio ou que estão decididos e irão então iniciar esse processo, quais são as dicas para esses pais para que o desenvolvimento do seu filho não seja tão abalado por uma decisão de casal? Quais seriam as dicas? As dicas seriam eles passarem por cima de qualquer problema da conjugalidade e assumir só a paternidade. Assumindo a paternidade, eles vão conversar como pais. E como pais, eles precisam ser cúmplices. O que um falar, o outro precisa assinar embaixo. Não precisa o pai estar em casa para ele ter autoridade na casa. Se longe da casa, lá na casa dele, ele fala para o filho, olha, o que a tua mãe falar, você precisa obedecer, precisa respeitar, é isso que ele vai fazer na casa. Então, é essa união desses pais que vai fazer um bom desenvolvimento dos filhos. Eles verem que os pais falam a mesma linguagem com respeito a eles, com respeito aos filhos. Aos filhos. A vida pessoal dele não tem nada a ver com a paternidade. Chamamos a conjugalidade é uma coisa e a parentalidade é a outra coisa. Tá? Então, o casal não deu certo, mas somos pais. E vamos fazer da melhor maneira possível como pais, porque sabemos que os filhos estão sofrendo. Então, quando se der conta de que os filhos estão sofrendo e vamos fazer o melhor de nós para que eles sofram o menos possível, aí sim tudo é possível, Rodrigo. E também tem um estudo, Rodrigo, de que quando casados, aquele casamento fluiu, teve comunicação, naturalmente na separação também vai acontecer isso. Vão deixar a conjugalidade de lado e vão ser bons pais na separação também. Tem um estudo sobre isso também. A primeira coisa que a criança sente é como se ela fosse culpada da separação. Isso todas. Então, isso, os pais tirando isso das crianças, muito claro, dos filhos, seja adolescente, até adolescente fica com essa mentalidade. Tirando isso deles e tratando bem eles, e os filhos lendo, repito, os pais falando a mesma linguagem. Isso é importante. Muito bem. Lucy Pilati, psicóloga, coach, pós-doutoranda, autora de livros, que já está aí quase publicando, pelo que eu estou sabendo, e atuante em Foz do Iguaçu, na sua clínica de psicologia Lucy Pilati. Para quem quiser saber mais sobre a Lucy Pilati, acesse o site do Conadesim, lá terão os links das redes sociais. Lucy, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi uma grande contribuição, uma conversa importantíssima e eu espero realmente que o maior número possível de pais assistam essa palestra, porque sem dúvida, inclusive para os que não estão ou não irão passar pelo processo, mas conhecer esse conteúdo que nós conversamos é importante, fundamental para contribuir para qualquer família, qualquer criança. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar para vocês, para os pais, para os profissionais na área da educação, que é muito importante também. E estou à disposição.